senhoras e senhores, muito boa tarde, muito boa noite. Final de semana aqui hoje, o final de semana é friozinho, bom para ficar em casa. Vamos fazer um vídeo como se fosse uma homenagem neste dia de hoje àquele que foi o homem da virada do século XIX para o século XX, senhoras e senhores. Estamos falando de George Eastman. George Eastman inventa a Kodak e se você hoje está confortavelmente fotografando com a sua câmera digital, pode não saber, mas a gente deve muito ao fundador da Kodak. Este senhor que vira justamente o século como um dos homens mais influentes do mundo, que nasce na cidade de Waterville e quando criança se muda para Rochester, que é a cidade onde ele vai deixar realmente o seu legado. Para vocês terem noção do tanto que a Kodak influencia e muda realmente a rotina dessa cidade, em 1880, Rochester contava aproximadamente com 89 mil habitantes. Quando Eastman funda a sua empresa, em 1888, mesmo ano da abolição da escravatura supostamente no Brasil, tem um acréscimo de 50%, chegando à casa dos 135 mil habitantes depois da empresa do Eastman. A Eastman Kodak Company, ou simplesmente Kodak, buscava atender os requisitos de uma sociedade industrializada. Como vocês bem sabem, a partir do século XIX, as pessoas começam a se aglomerar nos grandes centros urbanos e populacionais. Era uma necessidade que o próprio fotógrafo de um grande centro, ele já tinha superado, por exemplo, com as grandes câmeras de placa, que eram muito pesadas, chegavam a pesar 30, 35, 40 quilos, não usuais para os padrões da época. E logo os centros urbanos já não combinavam com esse tipo de aparato. E Eastman pensou em fazer a Kodak com um nome curto, que não existisse nada similar e que não fosse associado com outra coisa. Ou seja, Kodak foi simplesmente uma marca que nasceu para brilhar, e nasceu para brilhar com prata. Eastman conseguiu um negócio muito lucrativo, captação de exposições múltiplas. Talvez pela primeira vez você tenha conseguido usar 100 negativos numa sequência sem ter que abrir a tua caixa preta e revelar esse filme. E ele conseguiu fazer pequenas emulsões com gelatina de brometo por cima de um papel de celulose. Surgia assim o filme fotográfico, o famoso 35mm, a chamada emulsão fotográfica, cristais de prata e substâncias sensíveis à luz. E essa substância fotossensível, então, foi o que deu a explosão e o que deu a credibilidade para a Kodak se tornar uma das maiores empresas, principalmente no século XX. Eastman junta todos os grandes processos que tinham prosperado na história da fotografia, isso é, o daguerreótipo, os cartões de visita de Derry, o colóide úmido de Scott Archer e Gustave Le Gray, e une todos esses processos num pensamento atualizado para a sociedade da época. Como o fotógrafo necessitava leveza, ele já não podia carregar todos aqueles tipos de acidulantes, de produtos químicos que envolviam as emulsões das grandes placas. Muitos falam que Eastman e a Kodak causam a primeira revolução da fotografia em sociedade. Talvez então a nível de mundo, né? Porque a nível de Europa e Estados Unidos, pelo menos primeiro mundo, isso já acontecia desde o século XIX. Lá em 1839, 1840, pelo menos a nível da Europa, com o invento do Jean-Louis Daguerre, que era o daguerreótipo. Depois, Derry inventa os cartões de visita, que supostamente seria uma segunda democratização, pelo menos a nível de Estados Unidos e Europa, para finalmente, no final daquele século, vir George Eastman fundando a Kodak e aí sim incendiando e revolucionando a forma como a gente conhecia e passava a tratar a fotografia. George Eastman estabelece um lema: você clica e a gente faz o resto. Isso foi o auge da possibilidade do manuseio, isso foi o auge do não esforço para aquele que fotografava. A primeira câmera da Kodak, ela funcionava através de 100 poses, você tinha 100 cliques fechadinhos numa caixinha preta, que depois que você terminasse essas fotos, você enviaria essas fotos para os Estados Unidos, eles revelariam e mandariam a câmera recarregada. Era uma droga legalizada, porque o homem se descobrindo numa sociedade industrializada, habitando um grande centro urbano, vendo as monumentalidades daquela sociedade nova, daquela forma diferente de habitar e se relacionar em sociedade, eu acho que ele teria muitos assuntos a fotografar, não só do seu particular, como também do seu espaço público. Era uma mudança de pensamento, uma transição de ideais que de alguma forma fazia ele querer retratar isso em imagem, porque as coisas diferentes nos causam estranheza, querer retratar e querer ter isso para sempre para poder admirar depois. A Brownie, que era uma câmerazinha vendida por $1, 1901, 1902, e tinha as ditas 100 poses. Explode a popularidade da fotografia, principalmente nos Estados Unidos. O dólar não era dessa forma como a gente encara, $1 devia ser alguma coisa considerável. Existiam revistas de fotografia ou a própria Vogue que eram 25
25, 30 centavos de dólar a assinatura mensal. E volta a ser disseminado esse padrão de entendimento que o fotógrafo não fazia nada, que ele só apertava o botão e que verdadeiros artistas eram os pintores, os escultores e a arte tradicional. E aí, com Eastman, meio que esse pensamento retoma, desvalorizando o papel daquele que clica, como se a câmera saísse sozinha de casa e escolhesse o lugar e o segundo que ela vai clicar sozinha. Com a chegada do digital, logicamente que o império do Eastman não se atualizou e de alguma forma eles acreditavam muito na fotografia analógica, inclusive dizendo que o digital jamais substituiria e conquistaria esse público que estava acostumado com a fotografia analógica, porque era uma coisa com muito baixa qualidade, com muito pouco recurso. Eles não acreditavam na possibilidade de evolução daquela coisa, daquela transmissão de dados digitais para você reproduzir uma imagem. E a Kodak acabou numa bancarrota, ela ainda continua aberta, mas para vocês terem uma ideia da queda de faturamento, nos anos 90, você tinha uma arrecadação anual de aproximadamente 19, 20, 21 bilhões de dólares por ano. Em 2016 você teve 2 bilhões, reduziu para 10% daquela arrecadação, e em 2019 você teve 1,2 bilhões, algo próximo dos 6, 7%. E ela retraiu diante do mercado digital, ela hoje busca alguns tipos de pesquisas vinculados a etiquetas inteligentes para produtos perecíveis, ela já lançou alguns smartphones e cerca daqueles 200 edifícios que ocupavam a Eastman Kodak em Rochester, mais de 60% já foi demolido ou vendido. A Kodak produzia em 2007, por exemplo, 2007 agora, ontem, 13 anos, 3,5 bilhões de metros, que daria para dar 88 vezes a volta na Terra. Hoje, encolhendo quase 100%, isso caiu para 1,7 milhões de metros, ou seja, aqueles 3,5 bilhões de metros caiu para 1,7 milhões, e já não dá 88 vezes a volta na Terra. E também eles buscam agora a venda de algumas patentes de imagens, tanto digitais quanto analógicas, que a empresa ainda detém. A expectativa dos atuais proprietários da Kodak e do pool de pessoas que gerencia essa empresa é de arrecadar 2 bilhões de dólares. Os maiores interessados em adquirir esse material são a Apple e o Google, só que pessoas especializadas garantem que o valor de mercado da Kodak não passa de 500 milhões de dólares, ou seja, 1/4 daquele valor que os acionistas acreditam. Para vocês terem uma ideia, como termo de comparação, a GoPro vale 4 bilhões de dólares, tá? 1/8 daquilo que vale a GoPro. Finalmente ele chegou ao pedido de concordata no ano de 2012, segue aumentando esse interesse crescente ainda pela volta do analógico. Não sei se assim por um desejo nostálgico daqueles que produziram algum tempo em analógico ou se um fetiche do não vivido, essa coisa assim que a nova geração também deseja manusear e conhecer o que era aquele recurso que por quase 200 anos foi altamente consumido pelo mundo inteiro. Então procurem saber sobre o George Eastman, procurem saber sobre a Kodak, procurem saber sobre os trabalhos que esse cara desenvolveu ao longo da vida e procurem saber as proporções que a Kodak algum dia já tomou no mundo. E apesar de que hoje o digital é mais saudável à natureza, porque a gente já não consome tanto químico, já não consome tantos recursos naturais, incluindo prata e essas acidulações que eram muito prejudiciais ao meio ambiente, inclusive com a questão do descarte, estava indo para algum lugar, pelo ralo ou para algum lugar que era a natureza e eram ácidos realmente muito danosos à natureza. Mas a gente também tem uma limitação, porque por mais que não pareça, o filme analógico tinha uma potencialidade assim de 100% mais de tirar, de subtrair recursos daquele negativo analógico do que mesmo assim hoje consegue representar o RAW no nosso digital. Beleza, gente? Muito obrigado. Hoje a gente falou então um pouquinho da Kodak e do George Eastman, que era o homem da virada do século XIX para o século XX, porque era para ser o aniversário do cara. Uma homenagem então para Kodak e para o Eastman em todo o legado altruísta que ele fez pela fotografia e que a Kodak sempre representou no nosso mundo. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana.